Números que você trouxe, uma vitória em 8 jogos e nos números do Cavani, 1 gol em 8 jogos. É confiante pro Palmeiras hoje, Caio? Muito. Acho que não vai ser um jogo como a gente teve aberto no Maracanã. Acho que o Boca, apesar do peso da camisa, do fato de jogar em casa, a gente tem que respeitar a história do Boca, vai entrar para neutralizar o Palmeiras. Vai ser um time de marcação, de contato físico e o Palmeiras não pode entrar em nenhum tipo de provocação. Mas estou muito com o PC. Tecnicamente, analisando o momento, o potencial e tudo que o Palmeiras vem construindo ao longo dos anos, mesmo fora de casa, acho que o Palmeiras é favorito. Tá bem. Deixa eu agradecer ao Sibila. Sibila, no seu favoritômetro, você que acompanha tão de perto o Boca, desculpa te interromper, depois você conclui. Você daria quanto de favoritismo para Boca e Palmeiras de 0 a 100 para avançar a final? Ó, vou até ser um pouquinho mais, então, ousado. Eu acho que hoje é um empate aqui em La Bombonera e que o Palmeiras, no favoritômetro, 70-30 para o Palmeiras. Uau! Queria ousadia? Aí está. Eu só ia trazer Só deixa eu trazer um número, que a gente está falando dessa diferença de Palmeiras e Boca. Claro, na Libertadores a gente faz comparação de campanha, cada um pega um grupo, né? Mas chama atenção, o Boca tem 11 gols marcados em 10 jogos, o Palmeiras tem 21. E hoje o La Nación trouxe um levantamento sobre oportunidades criadas em jogo. E o Palmeiras tem o dobro de oportunidades criadas por jogo do que o Boca. Isso mostra essa dificuldade que o Boca tem em construir, em atacar os adversários. E falando em favoritômetro, assistindo hoje cedo um programa da TIC, né, canal esportivo aqui da Argentina, eram 6 pessoas na bancada. 3 disseram que seria empate e 3 disseram que ganharia o Boca. E que é algo bastante inusitado quando o Boca joga em casa, numa fase como essa, semifinal, que a bancada não seja 100% Boca, dando 50% o empate. Isso mostra a falta de confiança mesmo que quem cobre o Boca tem nesse Boca do Almirón. Sibila, grande abraço para você, meu amigo. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Que seja um belo jogo hoje na Bombonera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Forte abraço a todos. Só subir minha cadeira um pouquinho aqui. Vamos lá. Bota o Mano Menezes aqui pra gente. Sai Boca e Palmeiras e entra o Mano Menezes de volta ao Corinthians. A tela pesadíssima, dividida. Cristiano Munari está com a gente, o maior especialista em futebol sul-americano do planeta Terra, está aqui com a gente, vai falar um pouco sobre esse Boca e o Massini vai falar sobre o Palmeiras. Os dois se enfrentam na Bombonera. Vamos começando com as escalações. Vamos lá. O Boca vai com... Daqui a pouco o Munari, eu vou falar a escalação inteira. Vocês me ajudem com os nomes compostos. Tá bom. E aí ele fala se é isso mesmo e fala do Palmeiras também. Romero, Advíncula, Figal, Rojo, Fabra, Pablo, Ezequiel Fernandes, mas tá um P lá, hein? Mas são... Paul Fernandes. Paul. Ezequiel Fernandes e Paul Fernandes. É isso. São os dois Fernandes do time. Ezequiel gostamos, hein? Ó, Medina, Barco, Cavani e Merentiel. Ele mesmo, aquele. Lei do ex, hein? Que isso? Que secado, Eduardo. Não é, Pô, Massini, eu penso, mas eu não falo, não é né? isso, é propício à lei do ex, isso acontece. E o Palmeiras irá com, provavelmente, o Everton, 3 zagueiros, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Menino, Zé Rafael, Piquerez e Veiga, Arthur e Rony. Vou começar com o meu caro Cristiano Munari. O time do Almirón é esse aí mesmo, meu caro? Obrigado, hein, pela participação mais uma vez. Boa tarde, Tirone. Boa tarde a todos. Essa é a provável escalação do Boca. O Almirón mexe muito na equipe. Ele tem uma média de 4 trocas por jogo, então ele vem mudando muito o sistema tático. Por exemplo, nas quartas de final ele jogou com 3 zagueiros. Tenho uma dúvida se vai ser essa escalação aí, essa é a mais provável, que ele treinou ontem com esse time, mas na terça-feira ele treinou sem o Barco e sem o Merentiel. E aí foi com o Hanson e jogou o Blundell, treinando na lateral direita, com o Advíncula como extrema. Era um 4-3-3. Ele usou muitos momentos o Advíncula, o peruano, como um atacante, usando outro lateral. Mas esse treino da terça gerou muito ruído, porque o Barco é o grande xodó da torcida do Boca, né? Um garoto de 19 anos, que é lateral esquerdo de origem, mas que, por ter tanta qualidade técnica, passou a ser usado mais adiantado como extrema,
ou como meia. E na terça-feira saiu a informação de que ele tinha treinado no banco, foram muitas críticas tanto de torcida, de imprensa, e aí na quarta o Barco voltou a treinar com os titulares, e aí com esse time com 2 atacantes, aí Merentiel e Cavani, e num 4-4-2, o meio campo mais recheado. É a tendência, até pela preocupação que o Boca tem em controlar esse setor. Nos jogos que o Boca atuou com 3 atacantes no 4-3-3, ou mesmo quando jogou com linha de 5 na defesa e 3 homens no meio de campo, o Boca sofreu bastante. Então a ideia de ter um jogador a mais no meio campo, aí os 2 Fernandes, né, o Eque e o Paul, mais o Medina, e aí o Barco tendo 4 homens no meio de campo, e o Cavani acompanhado pelo Merentiel. Cavani e Merentiel jogaram juntos nas oitavas de final contra o Nacional, a estreia do Cavani, o Merentiel fez um gol naquele jogo. Muito bem. Do outro lado da conversa, temos o Palmeiras, Massa. A escalação é essa? 3 zagueiros mesmo? Olha lá a escalação de novo aí. Ontem, veja, tem algumas coisas que eu não sei, para falar bem a verdade, eu não tenho informação da escalação. Mas o Marcos Rocha deu uma declaração recentemente dizendo que o Palmeiras está trabalhando esse jogo com o Boca há 4 jogos. Então, eu não acredito em nenhuma mudança de nomes. O que a gente pode ter é uma mudança de posicionamento, né? Então tá claro que o Rony, o Arthur pela esquerda não funcionou. Então acredito que o Palmeiras vai entrar em campo com Arthur e Rony como 2 atacantes. O Arthur um pouco mais avançado, né? O Mike pela direita, Piquerez do outro lado, Veiga descolando um pouco mais para chegar nos 2 atacantes e o Marcos Rocha como terceiro homem. Quando isso se modificar e o Palmeiras tiver a bola, eu imagino que o Mike vai descer pela direita, o Arthur volta por dentro para ser um meia, junto com o Veiga pela esquerda e o Rony mais centralizado com o Piquerez fazendo o lado esquerdo. Eu imagino que seja isso. Em termos de nomes não vai mudar, né? Vai ser esse mesmo Palmeiras, mas aí o modelo, o esquema, o jeito, a gente vai realmente poder ver mesmo hoje à noite. Muito bem. Ô, Cristiano, eu vou voltar com você. O que seria, o que o Boca entende como um bom resultado hoje? Essa é uma pergunta. E a segunda é a seguinte: o que nós aqui no Brasil, que não acompanhamos o Boca de perto, a gente tem uma visão, é um time mais ou menos, muita força, mas não é tão bom assim. Esse Boca que a gente tem essa visão, ele melhorou nos últimos tempos? Pois é, quando eu conversei com vocês depois da classificação do Boca sobre o Racing, né, quando o Boca deixou a desejar bastante, principalmente no primeiro tempo, no jogo em Avejaneda. Foi bem na Bombonera, em Avejaneda foi mal, no primeiro tempo muito mal, no segundo jogo foi mais equilibrado. E eu falava, né, tem 3 semanas para o Almiron organizar esse time e principalmente potencializar o Cavani, né, porque o Boca é um time que joga muito conectado do seu centroavante, da sua principal estrela. E não aconteceu nada nessas 3 semanas. Né? O Boca, desde aquela classificação sobre o Racing, ganhou apenas uma partida do Central Córdoba e foi com time reserva. Então os titulares não ganharam. O Boca também passou pelo Racing com 2 empates. A última vitória dos titulares do Boca foi de 18 de agosto, primeira rodada da Copa da Liga Argentina, que foi o único jogo que o Cavani fez gol, 3-1 no Platense. Então o Almiron variou escalações, procurou, até deu mais sequência a esse 4-3-3, que seria o sistema preferido dele, mas que não funcionou. O Boca até na Copa Argentina enfrentou o Almagro, que é da 2ª divisão, passou nos pênaltis, vencia o jogo por 2-0. O Merentiel entrou nesse jogo, no segundo tempo, muito mal. Perdeu uma bola na entrada da área, o Almagro faz o 2-1 e depois o 2-2. E aí o Romero é o destaque nos pênaltis, pegando 2 cobranças. Né? Então, assim, o que o Boca considera? Qualquer vitória hoje já está ótimo para o Boca. A vitória por 1 gol de diferença já é tida como uma grande vantagem, até porque o Boca joga muito confortável com o seu goleiro se precisar ir para os pênaltis no Allianz Parque. Então, assim, é certo, o Boca confia muito no Romero. O Romero pegou 2 pênaltis contra o Nacional nas oitavas, 2 contra o Racing nas quartas, 2 pênaltis contra o Almagro na Copa Argentina. As 3 decisões o Boca ganhou graças ao seu goleiro. Então, se vier para o Brasil com uma vantagem de 1-0, vem sabendo que se perder por 1 gol, tem nos pênaltis um goleiro que costuma fazer a diferença. Mas precisa vencer, né? Porque também há uma preocupação muito grande com o jogo no gramado sintético. O Boca se preocupa muito com isso. Em 2019, se eu não me engano, o Boca enfrentou o Atlético Paranaense também. Levou 3-0 na fase de grupos no gramado sintético da Arena da Baixada. Depois teve a parada da Libertadores no meio do ano. O Boca pegou o Atlético Paranaense nas oitavas.
fez uma intertemporada nos Estados Unidos, chegou a fazer amistosos em gramados sintéticos lá para se adaptar a esse piso e venceu em Curitiba no jogo de ida das oitavas de final, um gol do McAllister, que hoje está na Inglaterra, no Liverpool, que foi campeão do mundo titular da seleção argentina. O McAllister jogava no Boca naquela ocasião. Mas aquele 3-0 da fase de grupos fez o Boca depois se preparar de uma forma diferente para o jogo das oitavas contra o mesmo Atlético Paranaense. Agora não tem esse tempo, né? Não vai poder fazer uma intertemporada para se acostumar a gramado sintético. Então, o jogo da semana que vem tem essa preocupação. Por isso que se trata como fundamental ter alguma vantagem hoje, e a de um gol é considerada grande exatamente por isso, pelo fator Romero, caso precise dos pênaltis. Palmeiras nessa. Palmeiras chega. Como é que? Programação. Tem muito palmeirense aí, aliás? Torcida? Tem muito palmeirense aqui e tem muito palmeirense sem ingresso, né? Tem 2.000 ingressos negociados e muita gente que não veio, pessoas que vieram, mas não tem ingresso para entrar no estádio. E ontem fizeram uma festa. O Palmeiras tem representantes da torcida no mundo inteiro, são chamados consulados, né? E ontem à noite teve uma festa grande aqui, tocaram o hino do Palmeiras no formato do tango. Bonito, gostei de ver. Não fui, mas eu gostei de ver, tá? E tem muita gente aqui, 2.000 torcedores, é o que dá para entrar no estádio do Boca, reciprocidade, 2.000 torcedores do Boca na semana que vem. Olha, Tironi, tem uma diferença que é a forma como alguns torcedores trataram a presidente Leila Pereira na porta do hotel, pedindo reforço, pedindo ingressos, teve esse ruído ali na porta, mas, cara, nos jogadores isso não chega e não chegou. Até aqui isso está bem blindado e bem trabalhado pela gestão do futebol do Palmeiras. Então é uma questão de ver se esse time vai jogar um pouco melhor, né? Porque o time não está jogando bem, o Arnaldo tem toda a razão. Inclusive, hoje recebi uma mensagem de um torcedor palmeirense, tá falando, mas o pessoal está falando do Dudu, que o Dudu não estava jogando bem, não estava mesmo, não era um ano bom do Dudu. Mas a saída dele fez com que o Abel mudasse duas posições. Primeiro, tirar o Arthur do lugar, que já não estava muito bem na direita. Foi para a esquerda, ele realmente sucumbiu, né? Não está jogando bem. São essas, e a questão do Rony, que também teve afastado, teve uma contusão, teve um desconforto, ficou fora, não está fazendo um grande ano. O ano do Rony, esse ano, não é o mesmo que foi o ano passado, né? Então, é claro que quem acompanha mais de forma genérica o Palmeiras, e aqui na Argentina se fala muito dele, né? As pessoas perguntam muito do Rony, tem muita preocupação com o Rony, né? O torcedor do Boca, ou do River, evidentemente, ou de outros clubes tem esperança no Rony, mas o momento do Rony não é bom.